Um dos maiores equívocos sobre o processo de cura emocional é a ideia de que curar é esquecer, apagar, ou simplesmente se livrar da dor. Mas Carl Jung nos mostra um caminho completamente diferente, o da integração. Integrar significa aceitar que a ferida existiu, que a dor foi real e que ela moldou partes importantes de quem somos hoje. Não se trata de reviver o sofrimento, mas de dar um novo lugar para ele dentro de nós, um lugar onde ele não controle mais nossos pensamentos, escolhas ou reações. Imagine carregar uma mala pesada por anos. Você não pode simplesmente jogá-la fora, porque dentro dela há partes essenciais da sua história. Mas você pode abri-la, reorganizar o conteúdo, deixar o que já não serve mais e levar consigo apenas o que ainda importa, agora de forma mais leve, mais consciente. Jung dizia que não há transformação na negação, mas sim na confrontação e na assimilação do que foi negado. Ou seja, a verdadeira cura não vem da fuga, mas da coragem de se sentar diante da própria dor e escutá-la. Perguntar o que ela veio ensinar, que parte de você ela protegeu, o que ela quer revelar. Curar não é apagar. É lembrar sem sofrer. É olhar para a cicatriz e saber que ela não define mais sua história, mas que faz parte dela. É ser capaz de acolher sua versão ferida com a mesma ternura que ofereceria a uma criança assustada. Essa é a verdadeira natureza da cura, um ato de reconciliação consigo mesmo. De retorno ao centro. De paz com o que foi, para viver com mais presença o que é, e construir, com mais consciência, o que ainda está por vir. Carl Jung nos ensinou que dentro de cada um de nós existe uma sombra, uma parte oculta do nosso ser, composta por tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não conseguimos aceitar em nós mesmos. Essa sombra inclui emoções, desejos, medos e memórias que, por algum motivo, acreditamos não serem aceitáveis. Mas Jung também nos revelou algo essencial: a sombra não é nossa inimiga. Ela é uma mensageira poderosa. E muitas vezes, as nossas feridas emocionais são exatamente o lugar onde essa sombra tenta se manifestar. A dor que sentimos, os padrões repetitivos, os conflitos internos, tudo isso pode ser uma forma da sombra dizer: olhe para mim. Eu existo. Eu preciso ser reconhecida. Quando ignoramos essa parte, ela se intensifica, tentando nos chamar de volta para o processo de cura e de reintegração. Por isso, Jung propõe que, em vez de fugir ou combater a sombra, devemos dialogar com ela. Perguntar: o que você está tentando me mostrar? De onde você veio? O que você representa em mim? Esse tipo de autoescuta não apenas traz clareza, mas desbloqueia uma enorme quantidade de energia psíquica que antes estava presa na repressão. Suas feridas podem estar tentando mostrar, por exemplo, que você está se afastando de quem realmente é, ou que está vivendo sob expectativas alheias. Ou ainda, que há uma parte sua, criativa, sensível, assertiva, que foi reprimida e agora quer voltar à superfície. A sombra é, em essência, uma porta para o autoconhecimento profundo. E ao olhar para ela com compaixão, você transforma o que era dor em sabedoria. O que era escuridão em consciência. É nesse encontro que você descobre que suas feridas não são obstáculos para o seu crescimento, elas são um caminho. Ao iniciar um processo de cura emocional, muitos esperam que o caminho seja direto, progressivo e previsível. Mas Jung nos lembra que a psique não se desenvolve em linha reta, ela se move em espirais. Às vezes, damos um passo à frente e dois para trás. E tudo bem. Isso não é fracasso. Isso é parte da jornada. Muitas pessoas desanimam quando antigos sentimentos retornam, quando recaem em padrões que achavam superados. Mas a verdade é que a cura não acontece em um único evento. Ela se dá em camadas. Cada nova volta ao mesmo ponto traz uma perspectiva diferente, uma profundidade maior, um novo aprendizado. Imagine a dor como uma cebola. A cada ciclo de crescimento, você descasca mais uma camada. E com ela, surgem novas emoções, novas compreensões, e também novos desafios. Às vezes, a dor parece retornar com mais força. Mas, na verdade, é porque você agora tem mais consciência para enfrentá-la. Jung via o sofrimento como uma oportunidade sagrada. Ele dizia que o sofrimento não suportado se transforma em destino, ou seja, aquilo que você não integra se repete. Portanto, quando você se vê diante das mesmas dores, não é porque está falhando. É porque a vida está te oferecendo uma nova chance de integrar o que antes não foi possível. A jornada de cura, portanto, exige paciência, humildade e gentileza consigo mesmo. Ela envolve aceitar que você vai cair, vai se perder e, ainda assim, terá força para recomeçar. Você não está sozinho nessa oscilação entre dor e luz, entre retração e expansão. Cada pessoa em processo de transformação passa por isso. E ao reconhecer essa não linearidade como natural, você se liberta da exigência de perfeição e entra em sintonia com o ritmo real da alma, um fluxo vivo, orgânico, que respeita seu tempo. A cura verdadeira, segundo Carl Jung, não é apenas o alívio da dor ou a resolução de um trauma. Ela é, acima de tudo, um retorno à alma.
É quando você começa a se lembrar de quem realmente é, além das máscaras, das feridas, das expectativas alheias. Durante anos, talvez você tenha se distanciado da sua essência. Pode ter se moldado para agradar, para sobreviver, para ser aceito. Mas no fundo, sempre existiu aquela sensação de vazio, como se algo essencial estivesse faltando. Esse algo é você mesmo. Reconectar-se com a alma é um processo silencioso, profundo e, muitas vezes, solitário. É nesse reencontro que você descobre não apenas suas dores, mas também sua força, sua sensibilidade, seus valores mais autênticos. É nesse espaço interno que começa a surgir uma nova relação consigo mesmo, mais honesta, mais compassiva, mais amorosa. Jung acreditava que todo sofrimento carregava em si uma missão: trazer à luz aspectos esquecidos do ser. Assim, aquilo que hoje machuca pode, com o tempo, se revelar como a chave para sua inteireza. A dor, nesse contexto, deixa de ser uma inimiga e se torna uma guia. Uma mensageira da alma. Reconectar-se com a alma é, portanto, um ato de coragem. Exige silêncio, escuta, introspecção. Exige disposição para abandonar os velhos papéis e acolher uma nova identidade, mais íntegra, mais consciente, mais verdadeira. Esse caminho de volta para si mesmo não é fácil. Mas é o único que pode te levar, de fato, à paz. Porque só quando estamos inteiros por dentro, conseguimos viver em harmonia por fora. A maior transformação começa no momento em que você escolhe parar de fugir. Fugir da dor, da culpa, da vergonha, daquilo que ainda dói quando se lembra. Encarar suas feridas de frente exige coragem, mas é exatamente esse gesto que dá início à libertação. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Isso significa que o verdadeiro despertar não acontece quando tudo está resolvido, mas quando você se permite ver o que estava escondido, sem julgamentos, sem máscaras, sem filtros. Ao olhar de frente para sua dor, você começa a romper com o ciclo da repetição. As feridas não resolvidas continuam se manifestando em padrões: relacionamentos tóxicos, baixa autoestima, autossabotagem. Enfrentá-las é o primeiro passo para quebrar esses ciclos e reescrever sua história. É nesse confronto honesto com a própria sombra que você começa a perceber que a dor não é o inimigo é o medo de senti-la. A dor é apenas um sinal, um alerta. Ela grita por atenção, por escuta, por reconhecimento. Quando você oferece isso a si mesmo, algo profundo acontece, você se torna inteiro. E é aí que a cura verdadeira começa. Quando a verdade é acolhida, mesmo que doa no início, ela começa a liberar espaço dentro de você. Espaço para respirar, para sentir, para viver com mais autenticidade. Você deixa de ser escravo do passado e passa a ser o criador consciente do seu presente. A verdade liberta porque, ao encará-la, você para de lutar contra si mesmo. E nesse encontro, finalmente, encontra paz. Curar não é esquecer, apagar ou vencer a dor. Curar, segundo Carl Jung, é integrar. Significa acolher cada parte de si, até aquelas que mais te assustam, com atenção consciente. Esse processo começa quando você para de tentar eliminar a dor e passa a escutá-la. A ferida emocional é, muitas vezes, um símbolo. Ela guarda informações valiosas sobre o que foi negado, reprimido ou ignorado ao longo da sua vida. E quando você se dispõe a olhar para ela com coragem, ela começa a revelar aquilo que você precisa para evoluir. Jung chamava isso de processo de individuação, o movimento interno no qual o ser humano se torna inteiro, integrando a sombra e trazendo à luz aspectos antes inconscientes. Não é um caminho rápido, nem confortável. Mas é transformador. E, acima de tudo, libertador. O primeiro passo é a autoobservação honesta. Quando uma emoção dolorosa surgir, em vez de reagir automaticamente, pergunte-se: de onde isso vem? O que essa parte de mim está tentando me mostrar? Esse tipo de escuta profunda permite que você se aproxime da sua verdade interior. Em seguida, vem a aceitação. E isso não significa resignação ou passividade. Aceitar é dizer: sim, isso faz parte de mim. E agora eu escolho cuidar disso com consciência. Sem julgamento. Sem vergonha. Com compaixão. Por fim, entra a ação consciente. Talvez você precise conversar com alguém, escrever, meditar, fazer terapia ou simplesmente permitir-se sentir o que foi bloqueado por anos. O importante é não fugir mais. Porque, quando você integra a ferida, ela deixa de ser um peso e se transforma em sabedoria. A verdadeira cura não é o fim da dor, é a transformação dela em potência. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Talvez seja o desejo de compreender melhor suas emoções. Talvez seja a coragem de finalmente enfrentar suas feridas. Ou, quem sabe, a simples vontade de viver com mais consciência e verdade. Carl Jung nos lembra que aquilo que negamos nos submete, mas aquilo que aceitamos nos transforma.
A jornada da cura não é linear. Haverá dias difíceis. Haverá recaídas. Mas também haverá luz, e uma força que você talvez nunca soube que existia em você. Esse vídeo não é uma resposta final. É um convite. Um lembrete de que você pode escolher caminhar com mais presença, mais amor próprio e mais respeito pela sua própria história. Você não está só nessa estrada. O que te machucou pode te ensinar, e sua ferida mais profunda pode ser a chave para a sua liberdade.